Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal, né? Depois de alguns dias afastada com as correrias da vida, resolvendo um monte de coisa, finalmente eu arrumei tempo para que a gente possa juntos aprendermos mais da palavra, né? Compartilhar reflexões, crescermos espiritualmente. E o tema de hoje é: para onde nós vamos depois que morremos? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei algumas vezes, né? Eu acho que é normal, muita gente pergunta, a gente vive num mundo com 1001 religiões, que 1001 religiões pregam coisas diferentes, né? Mas aqui, vamos nos concentrar aqui, para nós cristãos, né? Para onde nós vamos depois que nós morremos? Vamos nos concentrar aqui, né? Aonde nós estamos, né? Dentro da palavra, de acordo com a Bíblia do Senhor Jesus, o nosso manual de sobrevivência. Para onde nós vamos? Eu vou ser bem sincera com vocês aqui nesse vídeo. Eu vou trazer duas informações de cunho muito íntimo, né? Compartilhar com vocês alguns testemunhos hoje e em cima desse tema, obviamente. Mas eu passei a vida inteira acreditando em duas coisas que caiu por terra. Essas duas coisas caíram por terra desde que eu comecei a estudar profundamente a palavra a respeito disso. Para onde nós vamos? A primeira coisa, eu passei a vida inteira acreditando que a gente ia ficar simplesmente dormindo. A gente morre, nós salvos, né? Tô falando das pessoas salvas, das pessoas que reconheceram Jesus Cristo como Salvador, das pessoas que entregaram a sua vida, viveram a sua vida para a glória de Deus, né? Essas pessoas salvas, quando morriam, dormiam. Simplesmente passavam um longo período dormindo até o dia da ressurreição, até o dia do juízo final, onde o Senhor vai julgar cada um conforme suas obras. Eu acreditei nisso. Fielmente, piamente eu acreditei nisso. Isso me foi ensinado na infância e até, pra ser bem sincera, até uns dias desses era o que eu tava pensando. Nós vamos dormir, quando chegar lá no grande dia, o Senhor vai nos acordar e vai nos julgar, então nós viveremos eternamente ao seu lado. A segunda coisa que eu também acreditava: ninguém se conhece na glória. Ninguém sabe quem é quem na glória, sabe? Ninguém sabe quem é a mãe, quem é o filho, quem é o irmão. É uma nova família, é uma nova realidade, né? E, sinceramente, depois que eu estudei, eu vi que isso não é verdade. Isso não condiz com o que está na palavra, não condiz. Por quê? Porque, na verdade, a gente se pega muito a termos, né? A detalhes, a coisas que acabam nos confundindo. Porque se você não para realmente para estudar a palavra em todo o seu contexto, você acaba se confundindo com alguns pedaços, alguns trechos e até com algumas particularidades, assim, sabe? Muito... pescar na Bíblia e formar ali um contexto. Mas, depois que eu estudei, eu venho aqui compartilhar com vocês algumas respostas que eu obtive. A primeira é: por que tanta gente acredita que logo depois que morremos, né, a gente passa um longo período dormindo, aguardando o dia da ressurreição, o dia do juízo final? Porque existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre adormecer, um sono profundo, o sono da morte. Então existem várias passagens na palavra que se utilizam da palavra adormecer para explicar que alguém morreu, né? Inclusive, lá em João 11, né, o Senhor Jesus, ele diz: Lázaro adormeceu. Ele usa, né, Lázaro adormeceu, e as pessoas que estavam ali com ele dizem: Senhor, ele deve estar dormindo realmente, ele está doente, ele deve estar dormindo. Aí o Senhor vem e explica: Lázaro morreu. Então, igual a essa passagem, existem outras que usam, né, a palavra adormecer. Quando Estevão foi apedrejado também, disseram: Estevão agora está adormecido na morte, né? E enfim, por causa disso, sinceramente, né, eu também acreditava que a morte era como se estivesse dormindo, até o dia de se acordar e ser julgado, como eu disse. Mas não é bem assim, minha gente. Se a gente for parar para entender a palavra, né, no seu contexto, nós veremos que existem coisas que nos fazem acreditar que assim que a gente morre, a gente vai direto para o Pai. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente lê essa passagem que está em Lucas 23, do 42 ao 43, nós imediatamente pensamos o quê? Então, quando a gente morre, assim como esse ladrão, a gente vai direto para o paraíso e fica lá com o Senhor Jesus, não é? Não, sabe por quê? Porque essa passagem aqui, se eu me apegasse simplesmente a essa passagem, a gente acabava o vídeo agora e eu dizia: minha gente, tá vendo aqui, ó, assim como esse ladrão, nós vamos morrer e iremos direto para o paraíso encontrar o Pai. Mas essa passagem, ela tem
em torno dela uma série de questões, sabe? Questões do quê? De tradução. Eu fui parar para pesquisar e vi que a versão grega, né, a original, ela não existe esse que, ó. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, muitos estudiosos entram em conflito aqui a respeito da existência desse que foi colocado depois, né, de traduções e traduções que a Bíblia vem sofrendo, né, foi enxertado esse que. Então, tudo aqui é uma questão de pontuação. Possa ser, né, que o Senhor disse assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Talvez o Senhor estivesse dizendo, hoje eu te digo o seguinte, você estará comigo no paraíso, né? Mas não necessariamente hoje. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele morre, ele não vai para o paraíso. Vamos lembrar que Jesus ele não morre e imediatamente sobe aos céus. Não, minha gente. Ele ainda faz uma série de coisas, né? Vai no inferno, pega a chave lá do inferno, passa 40 dias com os discípulos. Então é uma coisa aqui que se eu fosse me apegar a essa passagem para justificar a não existência desse sono eterno até o dia da ressurreição, ela ia cair por terra, porque existem mil e um argumentos, né, que podem me contrariar, que podem nos levar a nos confundir aqui. Já existe uma outra passagem, que essa sim, nessa eu me apego, que é a passagem do rico e do Lázaro, né? Que os dois estavam mortos e um olhou para o outro, um viu ao outro e ali eles conversaram com Moisés, porque o Lázaro, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão e o rico vai lá sofrer o tormento dele no Hades e ali eles têm um diálogo. Quer saber onde está isso? Lucas 16, do 19 ao 31, que fala, né? O mendigo morreu, os anjos levaram para junto de Abraão, porque o mendigo era o coitado da história, passou a vida inteira sendo humilhado, né, e tudo mais. E o rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta no dedo da água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Isso aqui, Jesus estava compartilhando essa história aqui com seus discípulos, com as pessoas, né, para mostrar que existe o céu e existe o inferno. Né? E nesse contexto, eles estavam ali conscientes de quem eram e eles estavam vivendo aquele momento. Ou seja, aqui sim, eu me apego nessa passagem aqui de Lucas 16, que diz que eles estavam ali conscientes de quem eram, como eu disse, e vivendo aquilo, né? Então é bem melhor. Por causa dessa passagem, eu passei a não acreditar nesse sono eterno. Por quê? Ah, mas Alane, sair foi Jesus foi antes de Jesus. Então não dá pra gente se apegar, porque esses ocorridos aí vieram antes de Jesus. Alto lá, quem é que tá contando isso? É Jesus. É Jesus que está contando essa história. É Jesus que está compartilhando isso. Então, é verdade. Não deixa de ser verdade. Ah, mas quando Jesus morreu, então, não existe mais o seio de Abraão, etc, etc. Ok, tudo bem. Mas, ainda assim, eu me apego no que o Senhor compartilhou sobre céu e inferno e existências dentro desses lugares após a morte. Então, pronto. Por causa dessa passagem, bem explicadinha, é que eu acredito que a gente vai morrer e vai sim para um lugar ficar bem acordado. A gente pode estar no paraíso muito bem acordado, esperando o dia do nosso julgamento. Outra coisa que eu também fiquei bem atenta foi porque, como eu disse lá no início, eu passei a vida inteira acreditando que quando a gente chegasse na glória, né, chegasse no céu, a gente não ia reconhecer pai, mãe, irmão, né, ia ser todo mundo novo, né, todo mundo ali vivendo uma nova realidade, com um novo corpo, tudo novo, certo? Mas aí eu fui estudar e vi que, de fato, nós iremos sim nos conhecer. Nós iremos reconhecer as pessoas com as quais a gente conviveu na Terra. Por que você está dizendo isso, Ana? Porque, finalmente, né, eu vivia nessa discussão com alguns amigos e tal, e muito incisiva naquilo que eu aprendi a vida inteira, tudo se faz novo, ninguém vai se conhecer. Tem uma passagem em Isaías que fala realmente também dessa parte, que as coisas passadas ficaram para trás e tudo se fez novo. Mas, minha gente, vamos aqui junto, né, nos atentar para duas coisas em especial, dois momentos especiais que existem na Bíblia. A primeira é quando o Senhor, né, se encontra com Elias e Moisés lá no monte, que Pedro diz assim, eita, aquele ali é Elias e Moisés, vamos fazer uma tenda para nós três, vocês querem que a gente faça uma tenda para vocês três, né? O que acontece naquele momento? Reconhecimento.
reconhecimento, porque eles ali, os discípulos, Pedro, eles reconheceram quem era Elias e Moisés. Como assim? Eles já estão mortos há tanto tempo? Como é que pode ele ter reconhecido? Ponto, né? Logo aquela passagem ali me pegou, eu disse, caramba, se a gente vai para o céu, a gente vai reconhecer Paula, a gente vai reconhecer Pedro, a gente vai reconhecer todos esses discípulos, né, que a gente estuda tanto, ama tanto, a gente vai reconhecer. Então por que a gente não vai reconhecer a nossa família? O nosso pai, o nosso irmão, né? Ali eu já parei de acreditar naquilo, de que ninguém vai saber quem é quem. Outra passagem que veio para reforçar mesmo nesse meu entendimento está lá em Apocalipse 6. Eu acredito que você que já é cristão há muito tempo, né, ou não é há tanto tempo, mas é bem estudioso da palavra, né, já deve até imaginar onde nós vamos chegar, né, que está essa passagem, sabe aonde? Lá em Apocalipse 6. Apocalipse 6, do versículo 9 ao versículo 11. Quando ele abriu o quinto selo, isso aqui é João, né, João que estava vendo a abertura dos selos, as cartas das igrejas, né, ele está relatando aqui. Então, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, aí ele começa a dizer, ó, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Ou seja, quem são esses aqui que João viu, né? São as pessoas que morreram, são aquelas pessoas que foram perseguidas, que morreram, né? Que serviram para ser divertimento lá nos espetáculos, sendo assassinado por leões, enfim, são os irmãos perseguidos daquele tempo. Então, se eles estão lá bem acordadinhos, né, lembrando de tudo que eles passaram e clamando por justiça, logo nós estaremos também com todas as nossas memórias bem vivas de quem somos, do que fizemos ou não fizemos e das pessoas que amamos, que nós encontraremos lá. Ah, Elana, então quer dizer que aquela mãe que orou a vida inteira por aquele filho, que se perdeu, que não obteve salvação, ela vai sofrer? Não, porque nós nos lembraremos de todas as coisas boas e não das coisas tristes, porque no céu não há tristeza, né? O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, então todas as nossas lembranças serão boas. Nós reconheceremos o nosso pai, o nosso irmão e viveremos alegres, felizes, sem nenhuma lembrança de tristeza, porque no céu não tem tristeza. Assim como essas pessoas, elas lembram e elas clamam por justiça, nós também teremos lembranças, né? Como nós seríamos julgados sem lembrar do que fizemos? Estão entendendo? Então, com esse vídeo, o que eu quero dizer para vocês, meu irmão, minha irmã, se você, né, perdeu alguém ou tem medo de morrer, saiba que isso aqui tudo é um grande ensaio que a gente vive, a verdadeira vida está lá. E sim, se você tem uma mãe que você perdeu, que você sabe que ela está na glória, faça tudo para você encontrar com ela lá no céu, porque não existe segunda vida, não existe segunda chance. Você só tem essa chance para fazer tudo certo, para amar e adorar o Senhor com tudo que há em você, com o seu melhor. Então, o que acontece depois que a gente morre? Nós iremos para um paraíso e esperar o dia, acordados e conscientes, certo? Essa é a grande resposta que eu queria lhe dar, que também estou me dando, né, depois de ter estudado, certo? E o que eu queria compartilhar com vocês agora no fim do vídeo? Uma coisa muito, muito pessoal e muito especial, sabe? Ninguém é obrigado a acreditar nisso. Eu tô aqui compartilhando, não tô aqui inventando uma historinha, não. Eu tô compartilhando algo muito, muito meu, muito pessoal, como eu tô dizendo, né? E então você não é obrigado a acreditar, não, né? Mas eu acredito que a palavra, além de toda a palavra, né, o Espírito Santo, ele fala muito com a gente de formas que só compete a nós e ao Senhor, né? Só nosso, uma coisa muito no secreto, uma coisa só entre você e o Senhor. E basta, né? Basta para que a gente seja feliz, basta para que a gente tenha a nossa fé sempre vivificada, né? Mas quando meu pai morreu, eu ainda acreditava que nós passaríamos um longo período dormindo e que no céu ninguém se reconhecia. Eu ainda acreditava nisso quando meu pai morreu. Mas mesmo assim, eu tive uma visão.
Eu tive uma visão um pouco antes de receber a notícia que meu pai tinha vindo a óbito. Meu pai morreu em 2009, ele teve um AVC logo após uma cirurgia. Ele morreu muito novo, ele ia completar 53 anos ainda. Mas então, um pouco antes de eu receber a notícia, eu já sabia de toda a situação, né? Ele estava instável, estava chegando notícia para mim o tempo todo, até porque ele estava em outro estado. Eu estava aqui em João Pessoa, ele estava lá no sul. Então, eu estava o tempo todo mantendo por telefone as informações, via telefone, né? Então, quando eu estava lá no meu quarto esperando, enquanto eu estava no meu quarto esperando mais notícias dele, né? Eu ali orando ao Senhor, porque eu tinha muito medo, mas muito medo que meu pai se perdesse, que meu pai não encontrasse o Senhor, sabe? Que meu pai fosse pro inferno, vamos ser bem clara. Eu tinha muito medo que meu pai fosse pro inferno, porque ele levou uma vida errada. A vida dele foi toda errada, ele veio reconhecer Cristo na vida dele há 2 anos antes dele morrer, né? Mas então, eu tinha muito medo e eu me lembro que então eu entrei no meu quarto, eu morava sozinha nessa época, eu e meu irmão. Eu entrei no meu quarto e eu me deitei na minha cama de solteiro e olhei assim para a parede e eu ali chorando, né? Orando, Senhor, meu Deus, tem compaixão dessa situação, ali me entregando, me rasgando, né? Para o Senhor. E enquanto eu orava, eu tive uma visão. Eu tive uma visão, né? Porque eu sou dessas crentes que tem visão, minha gente. Pois é, glória a Deus por isso, né? Eu tive uma visão e a visão era assim, ó. A parede se rasgava e eu via um grande portão dourado se abrindo. E lá na frente, bem distante, eu sabia que aquilo que reluzia lá na frente era o Senhor. Eu sabia e aquilo já foi me trazendo um conforto. E à medida que eu estava ali olhando para a parede, vendo aquilo maravilhado, em prantos, né? Eu via um homem passar assim por mim, ó. Aqui do meu lado direito e indo ao encontro daquela luz dourada. E ali eu sabia que era o meu pai. Eu sabia que o Senhor estava me dizendo que o meu pai tinha falecido, que meu pai estava com ele. Eu não ia chorar, né? Acabei chorando, mas enfim, né? Eu me contive a tempo de começar a chorar aqui sem parar. Mas vamos lá. Então, eu sabia, eu tive a consciência que o meu pai estava caminhando ao encontro do Senhor. E eu levei essa visão comigo até... Vai fazer mais de 15 anos que meu pai faleceu. A vida inteira eu levei essa visão comigo no meu coração, sabe, como um conforto a vida inteira. Até que eu comecei a ter questionamentos do tipo, mas meu Deus, ele estava adentrando para te encontrar, mas a gente não vai dormir, mas ninguém vai se reconhecer, como é que fica essa história e tal e tal. Então eu comecei a estudar e cheguei a essas respostas que eu vim hoje compartilhar com vocês. Eu reconheci meu pai e meu pai não estava dormindo, ele estava bem acordado, caminhando em direção ao Senhor. Então eu acredito muito, muito mesmo. Eu não viria nunca, jamais, em tempo algum, vir falar coisas com vocês das quais eu não tivesse certeza, das quais eu não acreditasse. Então eu deixo mais uma vez, para a gente finalizar agora vai acabar mesmo. Para finalizar esse vídeo, o seguinte conselho, né? A seguinte mensagem: esteja com o Senhor. Aceite o Senhor, entregue o seu coração a Deus, trabalhe em prol da glória do nome do Senhor, não leve uma vida mesquinha, não olhe só para você, não pense só em você, sabe? Olhe para o Senhor, queira saber o que Ele quer para a sua vida, sabe? Busque a face do Senhor, leve uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de resiliência, de entrega, sabe? Porque, como eu disse, né? Não vai ter outra chance. É essa chance aqui. O Senhor não morreu na cruz para que a gente vivesse tendo chance de acertar. Agora eu acerto. Agora eu vou morrer, vou voltar e vou acertar. Não, minha gente. Senão não teria sentido ele ter morrido numa cruz por amor a mim, por amor a você. Caminhe com o Senhor, aceite Jesus. Por quê? Porque todos nós queremos nos encontrar lá. Com certeza. Esse é o maior objetivo das nossas vidas. É nos encontrarmos e vivermos em paz com o Senhor para sempre. Certo? E esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bastante emocionante, né? Cheio de verdades, e que eu fiquei muito feliz em compartilhar com vocês o que eu aprendi, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.